Muito boa noite e bem-vindos à hora do jornal. São já conhecidos os resultados preliminares das eleições em Angola. Com 5 milhões de votos escrutinados em todo o país, o MPLA vence as eleições e a UNITA segue em segundo lugar. Esta é uma notícia para acompanharmos ainda ao longo deste Jornal da Noite. Cá entre nós, o Presidente da República visitou esta quinta-feira o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural. Filipe Nyusi ficou impressionado com alguns projetos, como o Sustenta e Terra Segura, para além da reforma que está a permitir a organização do setor de florestas. É a primeira visita oficial do chefe de Estado ao Ministério que criou para se ocupar pela gestão da terra, ambiente e desenvolvimento rural. A jornada de Filipe Nyusi incluiu uma passagem pelo Instituto Médio de Planeamento Físico e Ambiente. Aqui, o Presidente da República acompanhou a apresentação de projetos elaborados pelos futuros técnicos relativos ao planeamento de espaço urbano para habitação. A montagem para os nossos humanos, aqui também podemos ver aquilo que é o comportamento das águas, aquilo que será o apartamento. De seguida, escalou os escritórios do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável e foi na Direção Nacional de Terras que terminou a visita. Dizer que o grande desafio ao longo destes 2 anos era... Na ocasião, o ministro Celso Correia apresentou o balanço dos 2 anos e meio do Ministério em vários projetos, nomeadamente Terra Segura. É um projeto estruturante que terminou a sua primeira fase e agora vai passar para a fase de massificação, com um investimento previsto de 6 bilhões de meticais a serem financiados por financiamento externo. Igualmente, a inversão da política de cedência de terras em grande escala, de referir que nos últimos 2 anos não demos nenhuma parcela de terra acima de 10 mil hectares, o que mostra uma mudança de política para garantirmos maior disponibilidade e sustentabilidade no domínio da terra. Sustenta. Introduzimos uma nova abordagem de produção assistida para a agricultura, onde se enquadra o Sustenta, que foi lançado ao longo deste ano e a partir deste mês irá fazer-se ao terreno com soluções em 7 eixos definidos. Setor de florestas. Lançamos a reforma do setor de florestas, que era um grande desafio de urgência nacional, pois a nossa floresta estava em decadência. Os resultados alcançados até agora são positivos. Conseguimos um novo quadro legislativo aprovado pela Assembleia da República e também pelo Conselho de Ministros, que já permitiu triplicar a receita praticamente do setor de florestas, mas também testamos um novo modelo de fiscalização no domínio das florestas, a dita Operação Tronco, onde os resultados foram esclarecedores e estamos neste momento a implementar a nova solução que irá permitir que a Operação Tronco ou o modelo de fiscalização móvel possa ser implementado permanentemente a nível nacional. Gestão da fauna. A nossa ação prioritária foi fazer um combate cerrado à caça furtiva, porque é a única forma de termos parques sustentáveis disponíveis para o investimento turístico que é necessário para o benefício das comunidades. Organizar uma visita só ao Instituto. Na sua intervenção, Filipe Nyusi elogiou a organização e o trabalho realizado em curto espaço de tempo. No fundo, é uma coisa nova. É uma coisa que precisa de ser encaminhada para poder lograr os sucessos. E é um fundo que tem muitas áreas e que vai permitir a execução das 23 políticas definidas pelo vosso Ministério. E foi bom ter visto também muitos jovens, pela idade do Ministério também tem muitos jovens, mas também fiquei bem impressionado por ter visto aqueles que vêm dos setores antigos que ainda estão convosco e se sentem integrados e adaptar-se a novas tecnologias e com nova gente para trabalhar. O Laboratório de Controlo de Qualidade Ambiental, devidamente equipado, é outro local que impressionou o Presidente. Decorre neste momento na capital moçambicana a cerimónia de abertura, portanto, da 6ª sessão
da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, TICAD. Este é um assunto que contamos a trazer ainda ao longo deste jornal. Para já, apostar no investimento no setor de infraestruturas é a melhor opção para atrair mais investimentos e dar maior competitividade à economia nacional. Esta é uma das mensagens que marcou a Conferência de Negócios entre empresários africanos e japoneses, que antecedeu a abertura oficial do TICAD. São empresários de vários setores de atividades reunidos na mesma sala em busca de parcerias para alavancar os respectivos negócios. Na abertura oficial do encontro, o ministro moçambicano da Indústria e Comércio deixou um desafio aos presentes para que reflitam e hajam de olhos postos no desenvolvimento. Este evento que Moçambique tem o privilégio de acolher afigura-se como uma oportunidade soberana para promover iniciativas de investimento, dada a reconhecida importância do setor privado africano e internacional no financiamento e crescimento econômico duradouro da África. Importa, pois, que os países africanos apostem na criação de infraestruturas de qualidade, promovam o uso das tecnologias de informação e comunicação e invistam na criação de capacidades humanas que concorram para acelerar o processo de industrialização e integração das suas economias no mercado global. Durante algumas horas, os empresários exibiram as respectivas oportunidades de negócio. O presidente do Conselho de Administração do Grupo SOIC foi um dos intervenientes e destacou a necessidade de investimentos que apostem nas áreas que facilitam o desenvolvimento, com destaque para as infraestruturas. Num país como Moçambique, pelas suas características geográficas, nunca teremos um comércio competitivo a nível global, capacidade de atrair investimentos diversificados ou de assistir a um processo de industrialização da economia se na base não tivermos infraestruturas de qualidade. As infraestruturas desempenham um papel básico e essencial de permitir que as empresas se envolvam e comercializem os seus produtos, sendo que a falta de infraestruturas de qualidade representa um enorme desafio para o ambiente de negócios. Para os empresários presentes, este encontro foi uma janela de oportunidade para que as relações entre o setor privado nipônico e africano seja cada vez mais consolidado. O setor privado nacional pede maior atenção do Japão no financiamento de projetos de empresas privadas na sua relação com o país. Este grupo empresarial diz que atualmente apenas empresas públicas são beneficiadas. África-Japão. No encerramento da sessão do encontro empresarial entre o Japão e os países africanos, o presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique começou por lamentar o recuo do Japão entre os maiores investidores em África, ao cair da 3ª para a 10ª posição entre 2009 e 2014. Ao mesmo tempo, existe a preocupação com o fato dos investimentos do Japão serem direcionados exclusivamente ao setor público. O TICAD 6, realizado em Nairobi, produziu um total de 73 memorandos de entendimento através dos quais o investimento do Japão é canalizado para a África. Dos 73 memorandos, 6 foram para Moçambique. Destes 6 memorandos ou intenções de investimento, nenhum foi com uma empresa privada moçambicana. Entretanto, quando olhamos do lado japonês, assistimos empresas privadas que detêm maior participação e peso na economia e nos investimentos globais. Por outras palavras, o investimento japonês para a África concretiza-se através da relação empresa japonesa e governo ou instituições públicas dos países africanos. Isto é um pecado de per si. Assim, o setor privado pede aumento de investimentos japoneses para acelerar o impacto no desenvolvimento socioeconômico. O desafio que lançamos para o TICAD é o aumento de investimento privado-privado como forma de assegurar a transferência de tecnologias e know-how para a África. Na sessão do encontro empresarial, 5 memorandos de entendimento foram firmados. Destes, 2 foram com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e 1 com o Banco Nacional de Investimentos, e incluem a formação de capital humano e a mobilização de financiamentos para projetos de desenvolvimento. Espera-se, portanto, uma forte parceria estratégica com a Mitsui,
e a Mitsui, há certas linhas de negócios que nós vamos desenvolver em conjunto. Moçambique precisa, durante este tempo, este período, formar o seu pessoal. Portanto, é um acordo que visa capacitar jovens moçambicanos. O nosso objetivo com a Mitsui é identificar esses fundos, trazê-los para a economia e financiar esses projetos, essencialmente nas áreas de hidrocarbonetos, infraestruturas e energia. O Japão reiterou na mesma sessão o compromisso de continuar a investir em África. O ministro sul-africano da Indústria e Comércio classificou o Japão como um parceiro estratégico para o desenvolvimento africano. Em exclusivo à STV, Rob Davis disse que a próxima fase deve ser de consolidação das conquistas já alcançadas. Resulta em crescimento dos compromissos do Japão até 62 bilhões de dólares para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura, a industrialização do continente. Mas também este é no contexto do avanço de integração regional, do avanço de programas de industrialização no nível do SADC, além dos projetos como destino da área do comércio livre do continente africano. E, portanto, há uma oportunidade para os homens de negócios para avançar com esses programas. As empresas do Japão estão empresas importantes. O Japão é um investidor importante no continente africano, tem capacidade tecnológica e espero que vai haver um resultado positivo no fórum de business e também no contexto de discussões oficiais. Contamos ainda ao longo deste Jornal da Noite trazer mais notícias em relação à TICAD, que acontece, portanto, na capital moçambicana. A Bélgica tem 1,7 mil milhões de meticais para apoiar Moçambique nos próximos 5 anos. O valor foi anunciado hoje, no final de um encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o ministro-presidente da região de Flandres, na Bélgica. As conversações entre Filipe Nyusi e o governante belga decorreram a porta fechada, mas no fim o presidente-ministro da região de Flandres fez uma comunicação aos jornalistas, onde revelou que está em Moçambique a convite do chefe de Estado e que a cooperação entre a região de Flandres e o Estado moçambicano data do ano 2002. Gert Burgeus anunciou uma verba de 25 milhões de euros para Moçambique, o correspondente a pouco mais de 1,7 mil milhões de meticais, valor que se destina a apoiar em particular ao setor da saúde. We have senior consultants who are active here in the framework of an NGO exchange. We have also given a subsidy for capacity building to ILO, the International Labour Organization. We are supporting SEED for a green economy project, and there are some other fields of cooperation, but these are smaller budgets. The main budget is focused on health, and we think that we are doing good by focusing on one sector, so we can bring expertise. We have very good people here. They have a good network. Esta quinta-feira, antes do encontro com Filipe Nyusi, o governante belga fechou um acordo com o Ministério da Saúde, onde compromete-se a continuar a apoiar Moçambique no setor. In this memorandum of understanding, we continue to cooperate and to support ProSaúde. We think it's very important that there is one coordination and that it's done by ProSaúde. Além do encontro com o ministro-presidente da região de Flandres, Filipe Nyusi recebeu ainda esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, tendo igualmente as conversações decorrido à porta fechada. O Ministério dos Transportes e Comunicações vai submeter em breve ao Conselho de Ministros a proposta para a criação de uma agência metropolitana que fará a coordenação das rotas e de transportes entre os municípios de Maputo, Matola e Buano.
O 35º Conselho Coordenador do Ministério dos Transportes e Comunicações, que arrancou esta quarta-feira, irá avaliar o estágio atual do setor e traçar estratégias para sanar os problemas existentes. A mobilidade urbana e os transportes rodoviários são alguns pontos que merecerão atenção no encontro. Carlos Mesquita, ministro do setor, reconhece que o problema não será ultrapassado apenas pela aquisição de autocarros, mas também merece reforma estrutural no setor. Não se trata só de aquisição de autocarros, que ajuda a minimizar, mas de uma forma temporária. Nós queremos atacar o problema de uma forma estrutural, que é para termos uma solução sustentável, onde a aquisição de autocarros também faz parte desse processo. O ministro dos Transportes e Comunicações avança ainda que a instituição que dirige vai entregar em breve ao Conselho de Ministros a proposta de criação de uma agência que visa fazer a coordenação das rotas e transportes em Maputo, Matola e Buane. Brevemente vamos apresentar uma proposta ao Conselho de Ministros para a criação de uma agência, poderá ser agência metropolitana, como vulgarmente é dito, mas uma agência que coordena, uma agência, uma infraestrutura, portanto, uma organização pequena, mas que faz a coordenação de todas essas áreas, porque, como sabe, a nível do Maputo, Matola e Buane, tem municípios, e essa é a responsabilidade dos municípios. E cada município tem um território. Então, para sair de um território para outro, é preciso que haja acordos. Essa organização, em princípio, vai fazer, portanto, a lubrificação, a coordenação dessas relações. No Conselho Coordenador, será avaliada a execução do Plano Quinquenal do Governo e o Plano Econômico e Social de 2017. O evento terá a duração de 3 dias e tem como lema por um sistema de transportes, comunicações e meteorologia seguro e acessível. Falhou o prazo para o arranque das obras de construção dos cerca de 500 km da linha férrea de Makuzi, na Zambésia, e Moatize, em Tete. O projeto também inclui a construção do Porto de Águas Profundas de Makuzi. O arranque das obras estava previsto para o primeiro trimestre de 2017. Em julho de 2016, Abdul Karim, em representação da TAI Moçambique Logística, empresa concessionária do projeto, avançou nesta consulta pública decorrida em Climane que o projeto de construção da linha férrea Makuzi, na Zambésia, e Moatize, em Tete, iniciaria no primeiro trimestre deste ano. Todavia, falhou o arranque. Abdul Karim explica as motivações que ditaram o atraso do arranque das obras. E então iniciamos um processo junto do Ministério de Transportes e Comunicações, visando, portanto, alterar as regras contratuais que já haviam sido acordadas entre nós. Este processo levou algum tempo, entretanto foi criado o Ministério do Mar e como a linha férrea, como o Porto tem a ver com o mar, portanto isto veio atrasar um pouco mais o processo. Ontem, portanto, foi aprovado, portanto, foram aprovadas as alterações. Mas, entretanto, o projeto não ficou à espera destas questões, porque sabíamos que mais dia, menos dia, acabaria por ser aprovado. De acordo com Abdul Karim, a aprovação do projeto decorreu esta semana e foi feita pelo Conselho de Ministros, solicitados pela TAI Moçambique Logística já há 2 anos. E havíamos solicitado porquê? Porque no âmbito dos financiamentos dos grandes projetos, normalmente 30% do valor investido é o valor dos acionistas, que têm que tirar por sua conta própria. 70% vamos buscar à Banca Internacional. E quando iniciamos os primeiros contactos, depois que nos foi adjudicada a concessão, quando iniciamos os primeiros contactos, a banca exigiu que fossem feitas algumas alterações dos contratos de concessão, designadamente problemas da responsabilidade civil. No entanto, o concurso internacional para a construção do empreendimento já foi lançado e apurado 2 empresas, a portuguesa Motengil e uma outra chinesa. Esperamos que logo agora que esteja terminado todo o processo ligado com o estudo de impacto ambiental e o reassentamento, se inicie o processo. É verdade que estamos atrasados 1 ano, mas eu acredito que até junho do próximo ano o projeto terá o seu início. Refira-se que assim que iniciar a construção da linha férrea e o Porto de Águas Profundas de Makuzi, o projeto vai durar 3 anos. As comentadoras do programa Opinião no Feminino dizem que era previsível a deliberação da Comissão de Ética sobre o conflito de interesses na recapitalização do Moza Banco.
O grupo de mulheres alerta para as consequências negativas da falta de ética e propõe revisão da legislação. As opiniões conduzem-nos a que, no mínimo, poderia se ter evitado, porque era evidente que isto iria acontecer. Acho que era de bom tom e seria um bom senso que houvesse uma correção sem que se tivesse que aguardar que a Procuradoria-Geral da República tome seu posicionamento. Uma questão importante que neste processo todo não se está a tratar é a questão da responsabilização. O Moçambique não chegou onde chegou assim do nada. Há pessoas que são responsáveis por essa situação e o Banco de Moçambique passou a mão na cabeça deles e ofereceu a Cuanha como salvador da pátria. Então, penso que aqui a componente da responsabilização também é muito importante, que é para desencorajar o tipo de investidores que nós temos de ir... Como é que você investe num banco sem capacidade para recapitalizar esse mesmo banco? As consequências podem ser aquelas que todos vemos no jornal, que o rating do país lá fora, se já é mau, ainda é pior. Poderá trazer outra vez oscilações cambiais, porque estamos a falar de uma injeção de capital bastante elevada em moeda estrangeira na nossa economia, que, quer queiramos, quer não, ajudou a uma estabilização cambial que hoje estamos a viver, o que contribui para o poder de compra das famílias. Aqui há consequências para toda a gente. Sobre a lei de probidade, é um avanço muito grande termos uma lei daquele nível. O grande problema neste momento é o enforcement. O ajustamento. Nós não estamos acostumados a fazer as coisas cumprindo a lei. Esta é que é a verdade. Acho que não podemos fugir à revisão do pacote de legislação à volta da lei da probidade. E também, inclusive, se calhar, alguma legislação do próprio setor financeiro e do próprio papel regulador do Banco Central, para que fique muito claro que o árbitro não é jogador. Quero crer que este assunto já é um sinal concreto de que devíamos mostrar ao país que temos capacidade de andar com os nossos próprios pés, tanto que temos aqui uma batata quente que é o dossiê das dívidas. Então, à medida que vai se ganhando confiança, eu acho que não fica bem ter essas penumbras outra vez no sistema financeiro nacional. Estas e outras opiniões podem ser vistas na íntegra a partir das 22 horas no programa Opinião no Feminino. Em Manica, um ferido grave, 2 ligeiros e danos avultados em 2 viaturas foi o resultado de um acidente de aviação ocorrido na manhã desta quinta-feira naquela cidade. O sinistro condicionou a circulação de viaturas ao longo da Estrada Nacional número 6, provocando enormes filas nos 2 sentidos. O acidente ocorreu por volta das 6 horas na ponte sobre o Rio Tembo, na Estrada Nacional número 6, e envolveu este caminhão que foi embater violentamente contra esta viatura de marca Toyota Land Cruiser, cuja retirada do motorista foi necessária recorrer a serviços de corpo de salvação pública. O motorista, gravemente ferido, só foi retirado 1 hora depois, uma vez que este se encontrava encalhado sobre os escombros. O condutor do caminhão, que contraiu ferimentos ligeiros, diz que a sua viatura estava a registrar problemas de travões, por isso não conseguiu evitar o acidente. Eu estive a vir, o meu carro tem problema de travão. Eu, quando estive a travar, o carro não aceitava, porque ele vinha com problemas. Quando eu vinha até no Zimpinga, ele prendeu as balatas. Já feridos aqui? Eu mesmo feri aqui na cabeça e aqui estou a sentir dor de caixa e aqui. Estou muito mal, até a coluna está me doendo. E no outro carro estamos a ver que tem outro motorista que não consegue sair? Até agora ainda não saiu. É isso, esse dano. Eu tenho meu cunhado, esse aqui, sofreu aqui. Esta outra testemunha relata o pânico vivido momentos depois do sinistro. O Land Cruiser estava aqui, queria tentar fazer ultrapassagem. O Land Cruiser tentou parar e este caminhão veio diretamente atrás do Land Cruiser, tinha que bater atrás. O Land Cruiser tentou ir à frente quando bateu de novo aquele caminhão ali. E depois aquele senhor começou a gritar desde as 6h10 até agora que estava a gritar. Não apareceu nenhuma ajuda e a ajuda apareceu quase lá para as 7h20, 7h10. Neste caso, o motorista do Land Cruiser que até agora ainda não conseguiu sair do carro. Sim, o motorista do Land Cruiser. O acidente interrompeu a circulação de viaturas na Estrada Nacional número 6.
2 horas depois, a circulação começa a ser feita, mas mesmo assim de forma condicionada, porque do outro lado as viaturas esperam a vez destas passarem para depois seguirem a sua viagem. As imagens são de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. Fazemos agora a nossa primeira pausa no Jornal da Noite. Voltamos já a seguir com mais notícias. Lanço-lhe o convite para que permaneça desse lado. Até já. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI é daqui. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Vem aí a segunda edição do Fórum Mozefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Estarão em debate os seguintes temas. Dia 22, o capital humano e a economia do conhecimento. O conhecimento como acelerador da igualdade de género. Dia 23, economia do ambiente e desenvolvimento sustentável. Conhecimento e competitividade na indústria. Economia digital e os desafios do conhecimento. Reformas económicas como indutor de crescimento. Dia 24, a inclusão social como alavanca para o desenvolvimento sustentável. Justiça, reformas e desenvolvimento económico. O papel dos grandes projetos na promoção do conteúdo local. As instituições como pilar de desenvolvimento. Inscreva-se em www.mozefo.com. Mozefo, um desafio ao futuro. O Moçambola Zap caminha para a sua reta final. Na hora das decisões, o Costa do Sol recebe o ENH de Vilanculos. Um jogo que promete emoções. Domingo, a partir das 15 horas, no campo do Costa do Sol. Transmissão em direto na STV Notícias. Não perca! Futebol e emoção é aqui na STV Notícias, com o apoio da Zap. A minha TV. Estava lá, mas houve que o patrão. Extensão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. About 4:45 a.m.
just getting light out. It's best to go out early because you have a great chance of seeing lion. Elephants are still out in the open. All the birds are active. But the very best thing about early morning is the light. See, when the sun comes up, it's going to be absolutely gorgeous. I was lucky. I grew up in Africa. My parents were in wildlife conservation. Fell in love with wildlife and wild places in the African bush. And in my lifetime, a lot of that's disappeared. The population of humans has doubled and then doubled again. And so much of the wilderness that was Africa is gone. And that's something that Gorongosa really sort of brings back for me. There's a feeling of wild Africa. Elephants. Okay, we got Ellies. This is nice. Oh, there are those little babies. You see that? It's nice to observe elephants from a distance here because, you know, the elephants are quite aggressive. There was about 4,000 elephants in the greater Gorongosa area. And during the civil conflict, those numbers were reduced to about 400. And the elephants that survived through that, they don't like us very well. So I think the thing is now we just have to kind of sit here a bit. I'm gonna get my camera out. And we just like tell them, look, we're not bothering you. And we're just gonna hang out with you. But I don't want her to come chasing, and that's what she's about to do. God. She's coming. No. Stop it. They need to stop chasing us. Like, we don't want them to chase us. I don't want to run away from her. But at the same time, I don't want to get crushed. And we can't have them, you know, constantly threatening us like that. So we'll drive away while they're nice and calm. Os elefantes ainda têm traumas psíquicos causados anteriormente. Mas por toda a Gorongosa há sinais de cura. Pois bem, retomamos as notícias no Jornal da Noite. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola acaba de anunciar os resultados provisórios das eleições naquele país. O MPLA e o seu candidato vencem a eleição com 64,57% dos votos, dos quase 6 milhões de votos apurados. Esta é uma notícia que vai merecer desenvolvimento ao longo do Jornal da Noite e dos próximos serviços de notícias aqui na STV. Os comitês locais de gestão de risco de calamidades poderão passar a ter um vínculo com o INGC
e autossuficientes, com vista a torná-los mais motivados e proativos. Para o efeito, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, administrador de vários distritos e os coordenadores dos comitês locais de gestão de risco de calamidades estiveram reunidos nesta quarta e quinta-feiras na cidade da Beira para refletir sobre a sustentabilidade dos comitês em causa, considerados principais colaboradores do INGC. Os coordenadores dos comitês de gestão de riscos louvaram a iniciativa que, para eles, irá abrir espaço para uma melhor atuação dos mesmos, pois os membros dos comitês terão incentivos e apontam alguns exemplos. Podemos conseguirmos criar frango para podermos ter fundos do nosso comitê. Para que tenha força, tenha vontade de trabalhar, que não fiquem desmoralizados. Posso dizer, pode não ser assim em valores, mas pelo menos dar aquela força. Pelo menos a NGC se ajudasse uma motobomba ou uma moageira, próprias mulheres ou próprio o grupo desse comitê. Os administradores lembraram que os comitês de gestão de risco colaboram com o INGC a título voluntário, daí que justifica-se acarinhá-los. Sobretudo no aspecto de aviso prévio. Nós recebemos previsões, mas essas previsões, para chegar à comunidade, precisamos desses comitês para receber de nós e eles fazerem chegar a última pessoa. O grande desafio ou constrangimento que tem se vivido é que estes comitês são recrutados ou aparecem para dar resposta a uma determinada calamidade, mas depois daí as atividades ficam meio adormecidas e isso cria certa fragilidade na consistência desses comitês. Tanto com este simpósio vamos criar um mecanismo de que o comitê esteja motivado a trabalhar durante todo o tempo e também estar consciente de que está a fazer um trabalho da comunidade para salvar vidas humanas da própria comunidade. Portanto, é um encontro extremamente importante. O objetivo final desta iniciativa é o INGC passar a gerir cada vez mais o risco de desastre e cada vez menos o próprio desastre através dos comitês de gestão. Várias propostas surgiram que concorrem para a sustentabilidade dos comitês em alusão, nomeadamente funcional e financeira. No que tange à sustentabilidade funcional, é uma questão meramente administrativa que nós poderemos muito facilmente encontrar. No que tange à sustentabilidade financeira, as propostas que neste momento estão a ganhar alguma expressão têm a ver com prover aos nossos comitês locais de gestão de risco meios para que eles se tornem autossuficientes. Para quando a implementação destas iniciativas? Para imediato e, como dizia, esta reflexão vem em momento oportuno, na medida em que nós estamos a terminar, portanto, a elaboração do nosso plano diretor 2017-2030, que com base nos elementos que aqui saírem, terão que ser incorporados no plano diretor. Há um trabalho também de atualização do nosso estatuto orgânico como instituição, portanto, esta atualização também do estatuto orgânico irá absorver os subsídios ou as conclusões que saírem deste encontro. O setor da segurança privada propõe a criação do Conselho Nacional de Segurança Privada como órgão consultivo do Ministério do Interior. A proposta visa intensificar a cooperação entre as empresas de segurança e outros setores. É a primeira Conferência Nacional do Setor de Segurança Privada no país. É igualmente a primeira vez que se cria um debate e troca de experiência entre o governo, sociedade civil, empresários, gestores, sindicatos, trabalhadores da segurança privada e outros segmentos sociais. A Associação das Empresas Moçambicanas de Segurança Privada quer um setor mais cooperativo com os outros intervenientes da área. São objetivos desta conferência: propor a criação do Conselho Nacional de Segurança Privada, tornando-o no órgão consultivo do MINT é Ministério do Interior, num ambiente integrador e tripartido, governo, empresas de segurança privada e sindicatos do ramo. Propor a criação da Câmara da Atividade de Segurança Privada em Moçambique. Propor a criação de um sindicato único no ramo da atividade de segurança privada.
No que diz respeito às constantes greves de trabalhadores, a associação diz que registrou melhoria no setor. Desde que assinamos o propalado acordo, conseguimos negociar com sucesso a não realização de mais de uma dezena de greves convocadas, algumas com pré-aviso e outras nem por isso, privilegiando-se o diálogo e soluções negociadas. O ano de 2016 foi transposto sem uma única greve no nosso setor. Moçambique conta atualmente com mais de 100 empresas que operam na área de segurança privada. Refere-se que a segurança privada é um dos setores que mais emprega no país. E agora, os resultados provisórios das eleições angolanas. A Comissão Nacional Eleitoral daquele país acaba de anunciar os resultados provisórios das eleições de ontem, onde o MPLA e o seu candidato vencem a eleição com 64,57% dos quase 6 milhões de votos já apurados. De acordo com estes dados, o MPLA deverá ter 154 dos 220 deputados da Assembleia Nacional, enquanto a UNITA deverá ter 48, a Casa CE 15, o Partido de Renovação Social 2 e o histórico FNLA apenas um deputado. 3 horas depois do encerramento das urnas, a Comissão Nacional Eleitoral de Angola veio divulgar os dados provisórios dos resultados das eleições desta quarta-feira. Os resultados referem a um apuramento de 65,55% das mesas de voto instaladas em todo o território angolano e dão vitória ao MPLA e o seu candidato. O universo de eleitores escrutinados, 5.938.853, correspondendo a 63,74%. Resultados de votação pelas formações políticas concorrentes. MPLA, 2.802.206, correspondendo a 64,57%. UNITA, 1.043.255, correspondendo a 24,4%. Coligação Casa CE, 371.724, correspondendo a 8,56%. PRS, 59.357, correspondendo a 1,37%. FNLA, 41.034, correspondendo a 0,95%. APN, 22.471, correspondendo a 52%. Informação geral. Participação de eleitores, 4.562.969, correspondendo a 76,83%. Antes desta apresentação destes resultados, o MPLA já havia se pronunciado dizendo que havia ganho estas eleições com uma maioria absoluta, segundo o seu apuramento. A Casa CE também fez o seu apuramento, mas também a UNITA fizeram também o seu apuramento, pelo que espera-se que estes dois partidos da oposição possam apresentar resultados contrários a estes apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral. Entretanto, o MPLA aqui confirma-se aqui os dados apresentados por esta formação política que já contava para uma vitória acima de 60% dos votos apurados. Francisco Mandade, Pedro Amba, de Luanda para a STV. A UNITA, que deverá continuar a liderar a oposição angolana, diz que os resultados apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral estão longe dos que ela conseguiu contabilizar a partir das atas que os seus delegados de lista receberam nas mesas de voto e promete apresentar os resultados da sua contagem paralela. Não temos nenhum documento produzido para a CNE entregue aos mandatários.
Eu estou a ouvir esta projeção da CNE aqui agora, pela porta-voz da CNE. Não sei se os outros meus colegas mandatários, alguém tem acesso à cópia. Não sei se algum comissário da CNE tem acesso a essa cópia. Só a CNE vai responder, pode responder como é que produz estes resultados. Entretanto, é preciso muita serenidade, muita calma. A UNITA vai fazer a sua projeção também. Vamos fazer uma demonstração. A nossa demonstração não é como esta da CNE, que a senhora fala, vai bebendo água, fala, vai bebendo água. A gente nos ecrãs não vê nada. Se nós queremos um país sério, as estruturas e as instituições têm que ser sérias. Esta eleição é para mudar. O povo votou bem. E eu vou dizer aqui com muita responsabilidade, não é a CNE que vai contrariar a vontade do povo. Por isso mesmo, calma, muita serenidade. A CNE está a assumir um risco. Nós também, com esta declaração, estamos a assumir um risco. E a verdade para dirimir este risco são as atas que nós temos e também são as atas que a CNE tem. Porque o resultado final que vai ditar a posição dos partidos na Assembleia não resulta desta projeção que ouvimos aqui. Vai resultar da contagem das mesmas atas que nós temos. E essa contagem vai se fazer nas províncias. O principal partido da oposição no Zimbábue, o MDC, repudia a decisão do governo de transformar o dia de aniversário do presidente Robert Mugabe num feriado nacional. O partido de Tsvangirai promete revogar o dia caso vença as eleições de 2018. A partir do próximo ano, 21 de fevereiro, dia do aniversário do presidente Robert Mugabe, passa a ser comemorado como feriado nacional. Segundo o ministro do Interior, Ignatius Chombo, o dia do Mugabe visa promover princípios e valores da juventude que foram bem representados pelo veterano Robert Mugabe, dono de uma vida que deve ser emulada pelos jovens zimbabuianos. Em reação à declaração do governo, o maior partido da oposição, Movimento para a Mudança Democrática, considerou o dia de Mugabe, mas uma alta expressão de lambebotismo do partido ZANU-PF. O porta-voz do MDC, Albert Guto, argumentou que não havia necessidade do governo declarar o aniversário do Mugabe um feriado nacional, quando o país tem o Dia dos Heróis Nacionais em homenagem aos homens que lutaram pela independência dos zimbabuianos. O partido liderado por Morgan Tsvangirai prometeu desnacionalizar o dia se ganhar as eleições de 2018, pois Zimbábue não é Mugabe, nem Mugabe é Zimbábue, para ser idolatrado. A declaração do feriado nacional foi resultado de uma série de lobbies levada a cabo pela juventude da ZANU-PF, que defendeu que o presidente de 93 anos de idade ainda estava em boa forma para continuar no poder até 2023. Momento para uma breve pausa no Jornal da Noite. Saímos antes da previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Maputo poderá ter uma máxima de 24 graus Celsius, uma mínima de 14. A previsão de 24 de máxima para Xai-Xai e 13 de mínima. Inhambane, com uma máxima prevista de 26 graus Celsius, mínima de 11 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 27 de máxima, 16 de mínima. Chimoio, com uma máxima prevista de 26 graus Celsius, 13 de mínima. 30 de máxima para Quilimane, 15 de mínima. Tete poderá ser a cidade mais quente do país, com os termómetros já atingirem 33 graus Celsius de máxima e uma mínima de 20 graus. Nampula, com a previsão de 31 graus Celsius de máxima, 19 de mínima, 28 de máxima são esperados para a cidade de Pemba, uma mínima de 18 graus, e Lixinga vai manter-se fresca, com 26 de máxima, 12 de mínima. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart 1000 Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti?
Vem aí a segunda edição do Fórum Mocefo, nos dias 22, 23 e 24 de novembro, no Centro de Conferências Joaquim Chissano. Vamos debater conhecimento, motivação, ação, acelerar o caminho para o desenvolvimento sustentável. Inscreva-se em www.mocefo.com. Mocefo, um desafio ao futuro. O Moçambola Zap caminha para a sua reta final. Na hora das decisões, o Costa do Sol recebe o ENH de Vilanculos. Um jogo que promete emoções. Domingo, a partir das 15 horas, no campo do Costa do Sol. Transmissão em direto na STV Notícias. Não perca! Futebol e emoção é aqui na STV Notícias, com o apoio da Zap. A minha TV. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Eles sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos, então, a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo. E os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Joaquim Chissano, de Busa, e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Gorongosa is an amazing place. As a Mozambican, I'm very proud to have this park in our country, and I think every Mozambican should be proud of that and should protect this park. We need to keep this for the next generations of Mozambicans that are coming. And I believe we already have a lot of Mozambicans that want this, that fight for this, but we really need more.
trabalho de restaurar a Gorongosa está ainda no início, mas parece que o parque acabou de fazer um novo amigo importante. Pedro was just telling me an interesting story about this guy who's just shown up in Chitango. Yes. He's been poaching here for a long, long time, and now he's decided to come in and turn in his weapon and stop poaching. And he's the first guy that has ever done that in this way, so everybody's really excited. No, agora. Agora já é mais, então. It's fantastic. What it shows is that these guys are really doing their job, because now people on the outside are starting to hear it. There's ranger training going on, there's serious anti-poaching, they're catching lots of poachers. So anybody there on the outside is getting a little bit concerned that it's a potential that they might get caught. And if they get caught with a weapon, it's a serious offense. Anybody holding on to a weapon has got to be thinking seriously now about coming and following this guy in to hand in the guns. I'm very optimistic that any time this poaching is going to finish. Now it's starting. This is an indicator, the first indicator. Yeah, the very first. É uma grande vitória para os fiscais do parque. O país tem um déficit. Secretária permanente. Bem-vindos O que é que isto sabe? A vítima ainda está a reclamarem que olhar para o sol é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. Local. Esta é uma das vias de oportunidade. Quais são os grandes STV Notícias. Há 3 anos, informando 24 horas por dia. Retomamos com as notícias no Jornal da Noite. Maputo acolhe nesta noite a cerimónia de abertura da 6ª sessão da Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano. Vamos ao encontro do jornalista Gerzilde Chirinza, que nos traz mais elementos. Ora bem, muito boa noite. Respondemos a partir do Centro de Conferências Joaquim Chissano, local que acolheu minutos, portanto, a abertura da 6ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África,
uma reunião aberta pelo Presidente da República. Filipe Nunes começou a discursar por volta das 20 horas e fez alusão aos objetivos concretos que Moçambique está a levar a cabo no tocante à execução de planos de infraestruturas e energia, aliás, projetos que estão a desenvolver não apenas Moçambique, mas também países do Interland. O TICAD está em alinhamento com a Agenda 2063 para o desenvolvimento do continente africano e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O TICAD está também alinhado com outras estratégias, como o Programa de Desenvolvimento de Infraestruturas para a África, o Programa Alargado de Desenvolvimento de Agricultura em África e o Programa Acelerado de Desenvolvimento Industrial da África, entre outros. Caros participantes, a África não pode continuar a hipotecar o seu crescimento e desenvolvimento econômico a fontes limitadas de receitas que dependem exclusivamente das exportações dos recursos naturais de que dispõem na sua forma primária. Primeiro, porque são recursos esgotáveis, e segundo, porque são sensíveis a oscilações decorrentes das dinâmicas da economia global, como anteriormente nos referimos. Como temos estado a divulgar, a forma mais eficaz de aproveitar estes recursos é promover uma cooperação mais integrada e agregação de valor para a estrutura produtiva através de diversificação da economia. Ora bem, durante os 2 dias, os representantes dos países membros da União Africana e o Japão irão debruçar-se em vários aspectos, em linhas de desenvolvimento para além da segurança humana, energia, infraestruturas e outros setores de desenvolvimento, para além de falar de problemas que afligem o continente africano. Ficou patente também no discurso do Presidente da República, tanto a desaceleração da economia a nível global, facto que se refletiu na economia da África subsaariana. É o que nos oferece a esta altura avançar a partir do Centro de Conferência Joaquim Chissano na abertura da 6ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento de África. TICAD, com imagens de Elton Sembane, Gersil Chirinza, para os serviços noticiosos da STV e da STV Notícias. Seguimos para o desporto. O selecionador nacional Abel Xavier anunciou a lista dos 24 jogadores convocados para o embate diante do Quênia no próximo sábado, em jogo amigável. O destaque vai para os regressos do guarda-redes Ricardo Campos e dos médios Diogo e Quito. O embate diante do Quênia é uma retribuição ao particular que se disputou no ano passado em Nairobi, com a vitória dos quenianos por uma bola sem resposta. Abel Xavier pretende dotar o conjunto moçambicano de créditos para enfrentar a qualificação ao CAN 2019. Daí que tenha chamado 24 jogadores que iniciam esta terça-feira os trabalhos de campo. Guirugo, Vítor, Ricardo Campos, Salomão, Zinedine, Mexer, Jeitoso, Edmilson, Reinildo, Clésio, Telinho, Raul, Geraldo, Gambala, Loló, Diogo, Luís Miquisson, Gildo, Quito, Domingues, Ratifo, Maninho, Daio, Isaac. A escolha destes jogadores é justificada nos seguintes termos. Este grupo é um grupo que também nos transmite maior maturidade, um grupo que tem muito mais experiência, é um grupo que domina melhor adversidades externas. Estes componentes e estes valores nos transmitem enorme confiança para o futuro, para as datas oficiais. Para Abel Xavier, o desaire contra o Madagascar ficou para trás e o selecionador nacional pede o apoio dos adeptos. Que o público se faça presente, porque nós vamos tentar devolver a alegria, apesar efetivamente da tristeza que nós passamos em relação à eliminação,
mas de facto há outros objetivos que são fundamentais. A equipa técnica dos Mambas foi reforçada com a integração de Florencio Tembe, que vai apoiar nas estratégias dos jogos. O Machaquén trabalhou esta semana focado na conquista de um bom resultado no jogo em Songo, diante do líder do campeonato. A equipa técnica tricolor decretou blackout antes da deslocação à Tete. A equipa técnica do Machaquén decidiu não falar à comunicação social esta semana sem apresentar motivos que justifiquem a sua decisão. Mas abriu as portas para a imprensa acompanhar o ensaio que está a ser preparado para enfrentar a União Desportiva de Songo este domingo. Facto mesmo é que os tricolores precisam de angariar pontos para garantir a sua manutenção no Moçambola Zap para o próximo ano, estando nesta altura com 2 pontos de vantagem em relação à zona de despromoção. Ainda assim, os adeptos confiam na equipa técnica e na esperança de disputar o Campeonato Nacional em 2018. O Machaquén não pode ir para a segunda divisão. O dia que o Machaquén for para a segunda divisão, talvez que não devemos Moçambola. O Machaquén não é desportivo. O Machaquén é primeiro mais que desportivo, está a ver? Não é ferroviário, não é nada do Machaquén. Nós continuamos de Machaquén, vamos dar força a esses moços. E não podemos abandonar o Machaquén, porque está em crise. Temos que lutar a nos juntar, nós sócios, com os jogadores, com a equipa técnica. Todos nós fazemos a força. O Machaquén vai manter. A equipa técnica não tem problema, está bom. Antoninho está bom, não há problema. A crise de resultados que persegue os machacas preocupa os adeptos, mas a falta de resultados não é o único problema. O que é que tive o Machaquén? Todos os jogadores do Machaquén saíram. Todos os machaquenos bons jogadores saíram, ficaram com esses minhos. A equipa técnica está a fazer uma equipa, mas a equipa não se faz no curso de Moçambola. As coisas resolvem-se em casa. Temos que sentar com a direção, sentar com eles, não é assim fazer barulho nessa estrada, não é assim. Terem que sentar com o presidente para saber o que está a passar. É possível continuar a apostar em Ernesto Júnior? É para se ver, mas acho que não. Eu gostaria que linhas aéreas também deixar outros parceiros apoiarem o clube, porque ele sozinho, com essa crise do país, não funciona. O 1º de maio de Quelimane recebe domingo a Associação Desportiva de Macuacua para o jogo do Moçambola Zap. A turma de Domingos Tenente está a preparar-se para alcançar um bom resultado. Vai ser, na verdade, uma partida dos aflitos, uma vez que os operários, quer também a União Desportiva de Macuacua, ambas estão na posição de despromoção. O 1º de maio de Quelimane está no 14º lugar, com 25 pontos, enquanto que a União Desportiva de Macuacua em última posição, com 15 pontos. Os jogadores querem ganhar o jogo. Só trabalho e o pessoal está motivado. E esperamos fazer um bom resultado nesse jogo de domingo. Sabe que tem uma grande responsabilidade, dado a classificação, portanto, na tabela. Exato. Agora tudo depende de nós mesmos. Né? Sabemos que com um bom resultado, 3 pontos, a gente sobe. E saímos da linha de água, então é isso que a gente está a fazer. Nós sabemos qual é a nossa situação e nesse momento cabe a nós levantar a cabeça, porque temos jornadas não muito fáceis. O grupo está todo moralizado, temos que ir para cada jogo para ganhar. Eu acho que está todo mundo unido e está ciente daquilo que devemos fazer a cada jogo. Eu faço o passe para ele e ele mete a bola para eu receber ali. O treinador Domingos Tenente diz que a palavra de ordem é ganhar o jogo para garantir os 28 pontos, como forma de sair da linha de água. É um trabalho que estamos a fazer, tínhamos vindo a fazer até hoje, não é? Um trabalho bastante árduo, no sentido de contrariar a situação que tivemos no jogo passado. E por isso estamos a aprimorar alguns aspectos técnicos, táticos, para ver se a equipa, portanto, faz reviravolta do resultado cometido na beira, não? Entretanto, os jogadores do 1º de maio de Quelimane estão há 4 meses que não oferem os seus salários. A direção está a trabalhar nesse sentido, não é? No sentido de conseguir esses valores para pagamento. De facto é triste, não é? Sentimos também, nós como técnicos, mas é um esforço muito grande que a direção está desenvolvendo aí. A qualquer momento podemos ouvir alguma coisa, não é? Paula Fernandes já está em Moçambique, onde vai atuar pela primeira vez.
Uma das divas da música brasileira tem 2 concertos marcados, um a acontecer amanhã na capital do país e outro em Nacala, próximo sábado. Para a artista, mais do que cantar, esta é uma oportunidade para fazer amizades. Pois bem, vamos chegar a esta notícia. Vamos antes olhar para o sorteio da Liga dos Campeões Europeus em futebol. O Real Madrid, campeão em título, está inserido no grupo H da Liga dos Campeões, juntamente com o Borussia Dortmund, Tottenham e Apoel, segundo ditou o sorteio realizado esta quinta-feira. O sorteio ditou o seguinte escalonamento das equipas. Grupo A, Benfica, Manchester United, Basileia e CSKA de Moscovo. Grupo B, Bayern de Munique, PSG, Anderlecht e Celtic. Grupo C, Chelsea, Atlético de Madrid, Roma e Karabakh. Grupo D, Juventus, Barcelona, Olympiacos e Sporting. Grupo E, Spartak de Moscovo, Sevilha, Liverpool e Maribor. Grupo F, Shakhtar Donetsk, Manchester City, Nápoles e Feyenoord. Grupo G, Mônaco, Futebol Clube de Porto, Besiktas e Leipzig. Grupo H, Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham e Apoel. Agora sim, Paula Fernandes já está em Moçambique, onde vai atuar pela primeira vez. Uma das divas da música brasileira tem 2 concertos marcados, um a acontecer amanhã, na capital do país, e outro em Nacala, próximo sábado. Foi com aplausos que Paula Fernandes foi recebida esta quinta-feira no auditório do PCI, na cidade de Maputo. Na conferência de imprensa, com alguns artistas nacionais que vão fazer parte dos concertos, casos de Robson, Yolanda da Banda Cacana e Eurídice Jack, a artista brasileira confessou que há muito queria vir a Moçambique. Quando chegou, na verdade, através do Zair e do Gomes, a gente festejou, já que eu tenho muita vontade de poder tocar nos países onde a minha música alcança. E aqui já fazia um bom tempo que eu desejava, assim. Então, foi uma realização e eu espero que a gente possa estar não só hoje, nesses próximos shows, mas que a gente possa estar junto outras vezes. A artista traz na bagagem uma das músicas mais conhecidas, Pássaro de Fogo, entre outras. Mas ela frisa que não é só música. Isso é apenas um pretexto para se encontrar com os moçambicanos. O que eu trago na bagagem é justamente essa minha emoção de estar aqui e de poder trazer, além de canção, a minha arte, a emoção mesmo e sorrisos, e que a gente possa se divertir junto. Assim. Eu acho que o trabalho acaba sendo uma grande desculpa para a gente se encontrar com pessoas especiais e construir a nossa história. Para Yolanda e Eurídice Jack, é um prazer partilhar o palco com uma das melhores vozes da atualidade no Brasil. As duas artistas, que também cantam o amor, prometem um espetáculo à altura. E este convite também vem numa boa altura, porque nós estamos a preparar o nosso segundo CD. Vamos apresentar certamente alguns temas novos também no próximo CD, que tem como título Juntos. Então, foi uma grande oportunidade, porque eu sou fazedora da música Zuko Kizomba e vou mostrar uma outra vertente, um outro estilo de música neste concerto. No final da cerimónia, uma sessão de fotografias carimbou a primeira estadia no país da cantora de 34 anos, 7 álbuns, um conjunto de prémios e digressões pelo mundo. E o coraçãozinho vai palpitar um pouco mais acelerado amanhã com a atuação de Paula Fernandes. Está pautada a informação do Jornal da Noite. Despedimos-nos, marcando um novo encontro amanhã pontualmente às 19h55. Para mais informação, acompanhe a Noite Informativa já a seguir com Ana Maria Albino. Muito boa noite e até amanhã.